Como vão, seguidores? Eu sou Cíntia Domingos Nascimento. Vamos dar continuidade às respostas das perguntas que fizeram, né? Então, no vídeo anterior eu parei na pergunta da Eliane Pompeu, né? Ratos, caixão, cobra e nuvens, né? E também o chicote com caixão e rato. Essa daí eu já interpretei, mas a gente também pode ver por outro lado esse rato com caixão, cobra e nuvens. Essa serpente aí saindo de uma situação junto desse rato que ela não quer, né? Porque o rato entrando dentro do caixão parece estar correndo de alguma coisa. E a serpente quando sai, né, do caixão em direção às nuvens, ela tá querendo sair de uma situação que ela se envolveu junto com eles. Tá querendo correr daquilo ali, né? O chicote em direção ao caixão, né, ele acaba tirando o rato dali. Porque o chicote, ele, como eu já falei no vídeo anterior, né, ele acende a escuridão do caixão, chicote é contundente, então tira o rato dali na marra e ele sai para fora do caixão, né? Alguma coisa sendo descoberta mesmo, porque caixão com rato, né, são coisas assim bem... São aquelas coisas bem fortes, né, em relação a segredos. Aquelas coisas bomba, né, bombásticas. Bom, então é isso aí. Vamos lá agora para a pergunta do Vladimir Melo, né? 4 meses atrás, né, Vladimir, que você deixou essa pergunta aqui. Vou responder essa pergunta. Vamos lá. Dúvidas sobre conjunções. A carta do lírio consegue positivar qualquer carta negativa desde que saia o quê? Outra desta carta, antes dessa carta. Desde que saia antes desta carta, ela consegue positivar? Por exemplo, lírio e serpente. Bom, deixa eu te falar uma coisa, Vladimir. Se você for trabalhar no seu jogo com a técnica das vibrações, aí se sair serpente com lírio, aí é a serpente que vai estar influenciando o lírio. Então, a gente começa a contar a partir, né, da serpente. A técnica das vibrações de uma carta sobre outra tem prioridade com a carta de entrada. Se a carta de entrada, ou seja, a primeira carta, né, que é a carta que abre o jogo, por isso que eu chamo de carta de entrada. Se a carta de entrada for a serpente vibrando em cima do lírio, então é ela que vai exercer a vibração dela ali, tá bom? Agora, se for o lírio exercendo a vibração sobre a serpente, aí sim vai positivar, tá bom? Porém, se você trabalhar com a técnica das vibrações, se você não trabalhar com a técnica das vibrações, o que vai acontecer? Aí você vai ler cartas de forma isolada. Por exemplo, saiu ali o lírio, depois sai a serpente, depois sai o cavaleiro, vamos supor assim, por exemplo. Então, se você não trabalha com a técnica das vibrações, o lírio, ele vai abrir o jogo com boas expectativas, com as coisas dando certo. Com as coisas dando certo, porque lírio pra mim é tudo que vai dar certo. Aí depois, sem a técnica das vibrações, tá? Só que depois entra a serpente, atrapalhando. Entendeu? Aí já não tem mais a técnica das vibrações. Aí não se trabalha mais com lírio vibrando sobre a serpente, mas se trabalha com a leitura das cartas isoladas dentro daquela sequência. Então, o lírio começa com algo dando certo, porém não vai demorar muito. E a serpente entra ali para fazer as coisas do jeito dela, porque serpente não gosta de... Ela é insubordinada, não gosta de seguir as coisas ali pela cabeça dos outros, né? E ela vai fazer as coisas do jeito dela, né? Tanto que a gente vê as coisas indo pra frente com o cavaleiro, né? Foi a conjunção aí que eu coloquei como exemplo, né? Então depende da técnica com a qual você ou qualquer outro oraculista e estudante vai trabalhar, tá bom? Se você trabalhar com a técnica das vibrações, sim, aí sim, a carta do lírio, se sair primeiro antes da serpente, vai vibrar positivo e vai realmente dar uma neutralizada ali. O contrário também tá valendo. Se a serpente sair primeiro, ela é que vai vibrar em cima do lírio com a energia dela.
E o que acontece? Se você não trabalhar com a técnica das vibrações, vai acontecer isso aí. As cartas vão ser... a gente já parte para leitura de cartas isoladas, tá? Então é uma coisa que começa muito bem, o lírio, mas depois evolui para serpente. Não demora muito, né? Porque ela entra no caminho ali, logo na segunda casa, né? A segunda casa da sequência que eu chamo, né? Vamos supor, você abriu 3 cartas, né? Então nós temos 3 casas na sequência. Então a primeira posição, a segunda posição, a terceira posição. Então cada uma, né, mostra ali tudo que vai acontecer de forma bem iminente, porque as 3 cartas são tudo aquilo que acontece em período iminente. Agora, se você abre um jogo de 5 cartas, costuma-se, pelo menos nos meus jogos, né, e acredito no de outras pessoas também, costuma-se que as 3 primeiras cartas acontecem primeiro e as outras da sequência, as 2 últimas, estouram depois, tá? Bom, vamos lá. Combinações de 5 cartas sobre o ambiente com colegas de trabalho. Aí você colocou aqui, ainda do Vladimir, tá? Estrela, raposa, nuvens, rato e lírio. 3 negativas e 2 positivas. Poderia relatar que, apesar do bom começo, a situação vai azedar no caminho? A situação se resolverá? Tá, peraí. Então vamos ver aqui. Estrela, raposa sobre uma situação de ambiente com colegas de trabalho, né? Estrela, raposa. Aí eu costumo trabalhar com a técnica das vibrações, tá, Vladimir? Então, a estrela com a raposa é alguma proposta irrecusável, colocando a estrela dentro do significado trabalho. Para mim, no meu ponto de vista, estrela dentro do quesito trabalho são aquelas propostas irrecusáveis, né? Cheio de privilégios que a pessoa recebe. E vai na direção da raposa, né? Se eu tenho uma raposa aqui no campo de trabalho, a raposa que está aqui inserida na leitura do trabalho. Então, é uma pessoa que pode estar planejando aqui, né? Ó, raposa com nuvens, ela pode estar planejando ocultamente sair desse ambiente de trabalho, tá? Por causa dessa proposta. E vem aqui as nuvens em direção ao rato, ela está escondendo de outras pessoas, né? E o rato está em direção ao lírio. O rato vai em direção ao lírio. O que acontece? Rato em direção ao lírio no quesito trabalho são pessoas negligentes, relaxadas, são pessoas que fazem as coisas assim, bem mal feitas, mentirosas, finge que fez, mas não fez, né? Faz tudo nas coxas. Porque o rato está em cima do lírio, né? Quando o rato está em cima do lírio, tem mentira, desonestidade, né? Porque ele que está vibrando em cima do lírio. Então tem isso aí, tem essas questões envolvendo, inclusive, né, risco de desemprego também, porque tem essas nuvens aqui em cima do rato com lírio, né? Tem algum risco aqui. Então trata-se disso aí. Porém, não se trata disso especificamente para a raposa, tá? Se trata disso para esses ratos aqui. Você vê que os ratos, eles não estão interferindo. Eles não estão interferindo diretamente na situação que envolve a raposa, no quesito trabalho. Porque eles estão lá pro final. Então, isso é o que a pessoa com o arquétipo da raposa aí no seu ambiente de trabalho, Vladimir, é que vai ter, né, vai topar com esses ratos aí. Ou seja, vai esbarrar com eles aí e se envolver, pode vir a ter assim um certo envolvimento nessa situação, dentro desse ambiente de trabalho, que vai ficar um clima bem desconfortável, né? Vai ficar um clima assim, baixo astral, digamos assim. Isso no ambiente de trabalho, porque as nuvens, para mim, elas têm a ver com energias. Nuvens, quando eu vejo nuvens assim, para mim nuvem tem a ver com o quesito tempo e quesito energias, né? Aquelas coisas que você sente no clima, você tá ali junto da pessoa, tá sentindo
percebendo as coisas, mas você fica calado. Bem típico da raposa, né? Bom, então vamos lá. Tem interesse em ver sua técnica de 7 cartas? Bom, acho que eu já gravei um vídeo aqui, né? Mostrando a técnica de 5, 10, 15 cartas, 3, 6, 9, né? 7, 14, 21. Você quer, no caso, os tópicos? É os tópicos que você quer? Você não deixou especificado, né? E cartas neutras como a lua, quando sai no término de uma consulta, o resultado será positivo ou negativo? Depende do que está vibrando em cima da lua. Se eu tenho, por exemplo, um caixão vibrando em cima da lua, um rato em cima da lua, ela vai vibrar negativo no final. Como eu te falei, e volto a repetir, eu sigo a técnica das vibrações. Eu trabalho direto com a técnica das vibrações. Aí você colocou aqui chicote, chave, caminho e lua. Bom, chicote com chave, para mim, geralmente tem a ver com pessoas pedindo satisfação, justificativa a outra pessoa, né? O chicote com a chave tá cobrando, né, alguma justificativa, alguma explicação. Se bem que eu não sei assim o tema, né, a temática da pergunta, então vou deixar assim por alto essa interpretação aqui. E o caminho, tudo para mim com o caminho tem fluxo de continuidade. E por que a pessoa está cobrando alguma coisa? Porque o chicote, quando ele vem na entrada, pra mim, tá? Quando ele vem na entrada solto, sem ninguém, sem nenhum arquétipo, isso aí tem a ver com pressão. A pessoa fazendo pressão, cobrando alguma coisa, motivando, determinando alguém a ir logo, agir rapidamente. Ainda mais com o caminho aqui, sabe por quê? Porque a lua tá no final. E a lua tá marcando o que no final? Ao lado do caminho? Como o caminho tem a ver com fluxo de continuidade, mas a lua está ao lado dele, a lua é mudança de fases, então tá mostrando que tem um período certo para aquilo ali terminar. Por isso que tá apressando alguma coisa, chicote com chave, tá apressando alguém, tá cobrando alguém, tá falando toda hora com alguém, né? Porque a chave tem a ver com a língua, tem a ver com tudo que você fala com o outro, tudo que você responde, pergunta, argumenta, né, ao outro. E o chicote é aquele lance da pressão, da cobrança, né? E eles estão em direção ao caminho, ou seja, vai logo, faz rápido. É alguma coisa que você tem que fazer com fluxo de continuidade, tipo assim, idas e vindas em algum lugar para dar uma baixa em alguma coisa. E depois vem a lua, né? Tem um período, um prazo, a lua marca aqui um período fixo para aquilo ali, né? Porque aquilo ali está em alta só durante aquele período. Por exemplo, nessa época da pandemia, né, tem alguns lugares que estão abertos só até certo horário, para se resolver certas coisas, né? Aí tem uns lugares aí que tem burocracia para fazer algumas coisas, né? Então, a lua marca um período para aquilo ali. Porque termina, né? Tudo com a lua termina em determinado período, então tem que apressar. O chicote está apressando por causa disso. Porque vai ter um término daquilo ali. Depois não vai poder mais, né? Deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta. Ainda Vladimir Melo. Quando saber numa conjunção, quando uma carta negativa vibra positivo e uma carta positiva vibra negativa? Bom, aí você vai trabalhar, né? Se você for trabalhar com a mesa real, depende muito da técnica que você vai usar. Por exemplo, se cai um rato na casa do ramalhete, vai vibrar negativo. Aquela casa ali vai vibrar negativo, tá? Agora, se a gente está fora da mesa real, o caixão, por exemplo, para mim, onde ele cai na mesa real, ele tranca. Ele não vibra negativo. Se bem que eu posso trabalhar com a outra técnica, né? São técnicas, eu trabalho